Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao capítulo inaugural do podcast LiperaCast, o podcast oficial do Instituto Lipera. E hoje eu estou aqui como convidado desses profissionais do Instituto. Eu estou aqui como convidado para conduzir essa conversa, para fazer algumas perguntas, conhecer um pouco mais sobre lipedema, que é o tema central desse podcast. E hoje eu estou aqui acompanhado do Dr. André Linhares, cirurgião plástico, da doutora Adriane Ismanioto, cirurgiã vascular, e da sua colega doutora Mariane Andretta, também cirurgiã vascular. E o nosso bate-papo de hoje é sobre o lipedema, mais sintomas e diagnósticos. É um bate-papo inaugural, a gente vai começar a entender um pouco mais sobre essa doença. E a primeira pergunta para a gente começar é: o que é lipedema? Basicamente, o que é lipedema, para as pessoas entenderem um pouco mais sobre essa condição, sobre essa doença. E essa é a pergunta inaugural do nosso podcast. Legal, então lipedema é uma doença crônica, genética, né? Então vem dos pais. É uma doença que causa uma inflamação crônica de baixo grau, que a gente diz. Então é uma coisa que muitas vezes as pacientes não sentem. Inflamação crônica é diferente da aguda, que você num dia vai dormir bem e no outro acorda mal. Inflamação crônica a paciente acaba acostumando com aquela inflamação e tudo mais e não percebe que está ficando ruim. Então o lipedema é uma doença que não é exclusiva da doença da gordura. O lipedema ele envolve todo o tecido que está em volta da gordura, então vasos sanguíneos, articulações, ligamentos. Então é uma doença que envolve muito mais coisa do que se diz por aí, do que as pessoas imaginam. É uma doença progressiva, né? Se ela não for tratada, ela só vai evoluir e é uma doença que pode causar muito desconfortos para paciente. Doutor, só para ilustrar melhor, você comentou, por exemplo, você fez uma relação ali da gordura. Ela não é exclusiva da gordura. Mas por que essa relação? O lipedema ele está intrinsecamente ligado com gordura? Quando se pensa em lipedema, tem essa... É porque quando se fala em lipedema, se pensa automaticamente em uma perna gordinha, E né? todo mundo fala, é a doença da gordura dolorosa, né? Ela ficou famosa com esse Exatamente. slogan, né? A doença da gordura dolorosa. Mas não é só a gordura, como o André falou, tudo que está próximo ali do tecido gorduroso. Entendi. E para quem está em casa, está escutando, está entendendo um pouco mais sobre o que é lipedema, está escutando muito, na verdade, porque hoje você tem, para quem acompanha um pouco mais os portais de notícia, ou para quem olha para si, talvez percebe alguns sintomas iniciais e começa a pesquisar sobre, a gente sabe que lipedema está em alta. Se fala muito sobre isso hoje na mídia. A gente viu recentemente, a gente não sabe quando você está assistindo esse podcast, mas recentemente, 2024, início de 2024, a gente ouviu falar sobre isso, inclusive em um programa de percussão nacional, né, um reality show, e isso deu mais evidência ainda a essa doença. Mas quais são os principais sintomas? O que uma pessoa que ela desconfia talvez que ela tenha lipedema, vocês comentaram dessa gordura que dói, para a gente deixar um pouco mais claro, mais específico, o que ela vai perceber em si para ter esse, não diagnóstico, mas uma percepção inicial. Será que eu tenho lipedema ou não? Eu acho que um dos sintomas iniciais, dores nas pernas, né? Um cansaço desproporcional até a atividade que ela fez no dia, um peso maior nas pernas. Pode ter aquele inchaço, um edema que vai até o tornozelo. E é aquela paciente que tem uma desproporção, assim, do tronco com as pernas. É aquela paciente que nota que tem um tronco mais magrinho, assim, menor, e as pernas desproporcionais. Então, que faz atividade física, que perde peso, gordura aqui no tronco, braços, mas não necessariamente nas pernas, na mesma proporção. Tem alguns outros sintomas também que são bem comuns no lipedema, que é uma hipersensibilidade, às vezes, das pernas ao toque, né? Então, uma paciente que tem... Às vezes, ao mínimo contato físico ali com as pernas, ela já pode sentir dor, desconforto. Também tem a questão da fragilidade capilar, como o André falou, que é uma doença que inflama os vasos que estão ali próximo à gordura também. Acaba tendo essa fragilidade, os vasos se rompem e causam hematomas, equimoses que surgem espontaneamente. A mulher que ela tem uma quantidade grande de varizes, ela pode acender o alerta? Então, é que assim, a varizes é uma doença prevalente na população em geral. Então, é muito comum que os pacientes com lipedema também tenham varizes, né? E aí, por causa dessa combinação, acaba que os sintomas ficam potencializados. Então, a dor na perna pode ser do lipedema, mas pode ter também contribuição dessa insuficiência venosa por tudo ali, vamos dizer, na mesma região. Entendi. Né? Então, assim, se a mulher ela percebe que ela tem essa fragilidade dos vasos sanguíneos, as varizes. Assim, vamos separar. Varizes é a doença lá dos vasos, que é aquelas veias dilatadas, ou as varicoses, que são aquelas aranhas que aparecem na perna, azuladas, roxas. Isso aí pode favorecer surgir alguns hematomas? Pode também. Mas a paciente de lipedema, ela não necessariamente tem varizes para ter os hematomas. Então, às vezes, ela não tem nada de veias visíveis, não tem nenhuma varicose, não tem nenhuma telangiectasia, que a gente diz, nenhuma veia dilatada, mas ela dorme sem um roxo e no outro dia acorda com roxos nas pernas. Não lembra de ter tido um trauma, uma
uma dor mais aguda, né, e esses roxinhos aparecem. É claro que a paciente que tem lipedema e varizes pode ter um pouco mais ainda de hematoma do que o habitual. Então elas podem estar associadas às duas doenças. E ela pode não ter também nenhum tipo de varizes e começar a surgir esses roxos aí também acender Exatamente. esse alerta. E assim, qual que é a causa? Onde a gente encontra uma causa específica para o lipedema? O lipedema é genético, certo? Então, já estão sendo estudados, a gente tem vários genes associados, a gente não tem um único gene, né? Mas ele é genético. Agora, nem todas as mulheres que nascem com o gene, com essa predisposição, elas manifestam a doença, ou pelo menos nem todas as mulheres têm, não existe uma idade para manifestar a doença, porque muitas doenças têm, né? Quando chega na idade tal, prevalentemente, enfim. Então, o que a gente vê é que muitas vezes, em períodos da vida da mulher que tem algum grau de ajuste dos níveis hormonais, são períodos que tem maior risco da mulher desenvolver o lipedema, ou quando a mulher já desenvolveu num período anterior, desse lipedema piorar muito. Eu sempre falo para os meus pacientes assim, tem alguns momentos que é mais comum a gente ter a abertura de sintomas. Por exemplo, as pacientes com lipedema normalmente é aquela menininha que sempre foi magrinha, sempre foi normal, nunca teve nada de errado, e aí quando ela menstrua, muitas vezes a perna começa a engordar, porque aí ela começou a ser exposta, né, ao estrogênio. Ou ela arranja um namorado na adolescência, começa a tomar anticoncepcional porque ela não quer engravidar e a perna começa a engordar. Ou ela casa na vida adulta, engravida e a ideia é a perna começa a engordar. E tem algumas pacientes que são minoria, mas a gente tem algumas pacientes que passam a vida toda sintomáticas e quando chegam na menopausa, que é um período que teoricamente não deveria ter problema, porque ela para de ter exposição ao estrogênio, mas o grande problema não é o nível do estrogênio, sim a alteração dos níveis de hormônios, né? Então, algumas pacientes nossas, quando elas chegam na menopausa, elas abrem sintoma, passaram a vida toda sem. Então, não existe um momento da vida específico que a mulher vai desenvolver, mas existem vários momentos que a mulher passa, ou hoje em dia existem esses chips da beleza que tem hormônio feminino, né? Ele pode também desencadear. Exato. Tem muitas pacientes nossas que relatam o início dos sintomas depois que começaram a usar o anticoncepcional oral. Ou até um trauma, né? Um estresse maior uma perda familiar, um estresse maior na vida, fez com que desencadeasse mais sintomas e começasse a fazer um acúmulo maior. Entendi. Então, assim, basicamente a causa em si não se fala muito sobre isso. Exato. Se diz que é genético. O fator principal é genético. Isso daí é, vamos dizer, o fator predisponente, a genética, né? Você tem uma predisposição genética a ter aquela doença. Agora, tem fatores de risco ao longo da vida que vão potencializar essa predisposição. Então, eu tenho gene e aí eu tive um período de alteração hormonal muito importante, eu tive estresse ou tive um desequilíbrio de dieta mesmo. E aí, esses são gastilhos para desencadear a doença que você já tinha ali. Se você não tem o gene, você nunca vai desenvolver doença. Se não tem o gene, não vai desenvolver a doença. Eu vou fazer uma pergunta que eu fiquei curioso. Não sei se é o caso ainda. Existem exames pra gente fazer o rastreamento desse gene? Não. Porque não é um, são muitos. Talvez exista, mas a gente Ainda não. Ainda não. Ainda não. Entendi. A gente falou um pouco sobre as causas, essa questão da predisposição genética, principais sintomas, que é o lipedema. Como é feito o diagnóstico? Há a possibilidade, o paciente em casa, óbvio, não vai fazer o diagnóstico, ele vai ter a percepção de alguns sintomas, desses sintomas que vocês esclareceram aqui, mas o diagnóstico final, como se tem esse diagnóstico? Primeiro de tudo, eu sempre digo para meus pacientes assim, o lipedema não é uma doença nova, o lipedema sempre existiu, a gente só não sabia identificar. Hoje em dia, a gente tem muita informação de lipedema rodando por aí, mas até bem pouco tempo atrás, não. E o que acontecia é que a paciente com lipedema, ela vivia frustrada, ansiosa, depressiva, porque ela achava que ela era obesa. E o grande problema do lipedema é que ele é refratário a tudo que a gente sabe que trata a obesidade. Então, ele é refratário à dieta, ele é refratário à atividade física, ele é refratário, inclusive, à cirurgia bariátrica. Então, primeiro de tudo, a mulher precisa saber que existe essa doença para daí começar a tratar e melhorar, porque se ela for continuar imaginando que ela é obesa, ela nunca vai melhorar. Mas o diagnóstico em si é um diagnóstico clínico. A paciente, ela normalmente, muitas vezes elas chegam no consultório ou com uma clínica importante, ou agora que já tem esse boom de informações, elas vêm nas redes sociais, se identificam e chegam até o consultório e falam: será, doutora, que eu tenho lipedema? Porque de fato eu vejo alguma alteração nas minhas pernas. Então, o diagnóstico ele é clínico, né? Os sintomas mais o exame físico. Hoje a gente tem o ultrassom de 4 medidas também. A gente tem os parâmetros, né? São 4 parâmetros no ultrassom, que a partir dele a gente também pode fechar diagnóstico, porque até essa semana foi muito frequente no consultório muitas pacientes chegando perguntando se tem lipedema. Tipo, eu tenho celulite, ou eu não tô ganhando massa magra. Você olha assim, os sintomas não batem, porque não é uma coisa crônica, né?
né? Alguns episódios mais pontuais, mais agudos, assim. E quando você vai examinar, você olha a perna e, tipo, a gente como vê pernas o dia inteiro, então a gente tem esse feeling, né? Esse tato maior. Mas pra até deixar a paciente mais tranquila, sabe? Olha, você não tem porque existe uma medida que a gente faz, fique tranquila. Tipo, mulher tem hormônio, né? Então, assim, nós temos uma facilidade maior de não ganhar massa magra, dependendo da etapa da vida, ter umas celulites, assim, mas não necessariamente vai ser lipedema. Então, foi engraçado que essa semana eu acho que eu descartei mais lipedema do que dei diagnóstico de lipedema. É engraçado a gente pegar essa mudança da população, assim, porque que aconteceu? Quando a gente abriu o Lipera, a gente tinha a grande prevalência de pacientes, eram pacientes que eram muito sintomáticas, assim, 99% tava lá porque tinha muitos sintomas. E daí, finalmente, elas descobriram que elas tinham lipedema e tudo mais. Então, sintoma. Eram pacientes, assim, que fechava fácil o diagnóstico. O que tem acontecido agora com essa quantidade de informação que tem na mídia, lipedema e tudo mais? A gente começou a receber um outro tipo de paciente, que é uma paciente jovem, que às vezes a fisioterapeuta ou a mulher que faz a depilação olha para a perna da menina e fala assim: nossa, mas que perna gordinha, será que você não tem lipedema? Daí a paciente chega no consultório, ela não tem nenhum sintoma, mas ela veio assustada porque disseram que ela tem uma doença nas pernas, uma doença na gordura e tudo mais. E aí é uma população muito diferente, porque essa paciente, por um lado, é um momento ótimo para fazer diagnóstico, porque ela não desenvolveu praticamente nada da doença, e ela começar a tratar ali vai ser maravilhoso para ela, mas por outro lado, talvez ela não tenha um entendimento tão grande de como é importante tratar e como ela pode piorar, porque ela não chegou no ponto que essas outras pacientes que chegavam pra gente antes chegavam com muita dor na perna. Tem paciente que chega pra gente e fala assim: doutor, durante o dia minha perna até que não dói tanto, mas à noite quando eu relaxo e deito, eu não consigo dormir de dor na perna. Você comentou, por exemplo, que vocês estão recebendo esses casos no instituto que não são casos de lipedema. Você comentou agora que no início era mais fácil fechar diagnóstico porque tinham vários fatores que apontavam para a doença. Eu imagino que seja isso. Tem como a pessoa ter fatores isolados, apenas um, e sem ser a gordura na perna ou não? Ela sempre vai apresentar essa perna mais gordinha, sempre vai ter esse caso, esses casos isolados que vocês estão recebendo. Igual você comentou do ganho de massa magra e outras questões. Muita gente confunde o lipedema com a obesidade. A gente tem paciente que chega lá na clínica e fala assim: doutor, meio envergonhada, falando assim: doutor, os meus colegas do trabalho, todos estão rindo de mim, estão fazendo chacota comigo, porque eu acho que eu tenho lipedema e porque eu sou magra, e eles dizem que lipedema é uma doença de gordo. A gente tem pacientes magras, que você olha pra ela, se ela tá de calça, você olha pra ela e fala assim: você é magra? E mesmo assim tem lipedema. Às vezes mesmo a perna é magra, mas você olha, e mesmo essas pacientes, assim, essas pacientes que a gente falou agora, essas pacientes jovens com diagnóstico precoce, muitas vezes elas têm lipedema. Quando a gente toca a perna do lipedema, pra gente que tá habituado a examinar a perna, a gente sabe que é uma perna diferente. Tem um acúmulo de gordura em locais diferentes, tem uma flacidez de pele significativa, então tem características, assim, que nem ele tá dizendo. Às vezes a pessoa é super magrinha, mas a gente olha aquela perna, aquele contorno de perna e sabe que aquilo ali é lipedema. E quando você vai fazer o exame físico e tocar, você não tem dúvida, fala, isso aqui realmente é lipedema. Talvez essa pessoa, por outros fatores, ela não desencadeou o gene dela, a alimentação. Hoje em dia as pessoas são mais saudáveis, né? Então, até às vezes pega uma geração que tem essa preocupação maior com saúde, já faz atividade física desde sempre, já cuida da dieta, então não teve muitos gastilhos ainda. Hoje a gente também, talvez a nossa geração usou muito anticoncepcional, a geração de agora já não tem mais essa percepção, usa métodos contraceptivos com menos hormônio, então tem alguns fatores que talvez a gente pegue uma geração agora mais nova, menos inflamada, vamos dizer assim. Mas eu acho que a gente tem, então, 2 pontos na nossa geração. Talvez uma geração que consumiu muito ultraprocessado, a gente vê, por exemplo, a obesidade lá em cima. Nossa geração consumiu muito. E a gente, uma outra geração que dá um pouco mais saudável. Ou talvez esse seja o momento onde se fala mais de um estilo de vida mais saudável também. Sim. Acho que encaixa essas duas questões. A gente tem, só para ver se eu entendi aqui como um leigo, a gente vai ter essas pacientes que possuem lipedema, mas quando você olha para a perna dela, ela não tá tão inflamada, porque ela não tá desencadeando, não tá colocando os gatilhos genéticos, né? Então você não vê a doença tão inflamada. E a gente tem esse grupo, talvez explodiu tanto por uma geração que comeu muito ultraprocessado, utilizou muito anticoncepcional, os hormônios os níveis foram lá em cima, desceram, subiram, é isso, né? Então é mais essa questão de oscilação hormonal. Ou também nunca achou que tivesse algo errado, porque já tinha as tias, a mãe, já várias pessoas na família com o mesmo formato com uma mesma anatomia, assim, e com as mesmas queixas, e achava que
porque aquilo... É a perninha, é Ela a perna diz da assim- família. Ela dizia assim, "Não, eu achei que fosse o biotipo da família, todas as mulheres, as minhas tias, as minhas primas são assim. E não deixa de ser genético, mas é uma doença que tem tratamento, não precisa, a perna dela não precisa ser assim. E muitas vêm assim com essa percepção de eu não quero ficar igual a minha avó, porque eu vejo que minha avó tem muita dificuldade de se locomover e ela tinha as pernas igual a minha. Então também tem essa situação assim que hoje, por causa da quantidade de informação, tem muitas pessoas que vêm antes procurar essa ajuda. Agora vamos entrar um pouquinho no Instituto Lipera, né? A gente está falando sobre lipedema, esse é o primeiro capítulo, a gente vai ter alguns outros capítulos futuramente falando sobre o Instituto Lipera, mas para quem está chegando aqui, já tem toda a descrição, tem o Instagram de vocês, as redes sociais, tem todas as informações do Instituto. Qual o trabalho que o Lipera faz hoje em relação ao lipedema? Como que funciona a questão do diagnóstico? A gente ainda vai estar falando sobre lipedema, a gente vai voltar aos assuntos do lipedema, mas eu quero entender também o papel em relação a tudo isso. Diagnóstico, que é sintomas, essa questão da informação vindo para a nossa região, a região oeste. Como funciona o Lipera hoje, o Instituto Lipera, em relação ao lipedema? O que o paciente vai encontrar hoje no Instituto? Acho que por tudo que a gente está falando aqui, dá para perceber que é uma doença complexa, né? Então, no Instituto, a nossa ideia é abordar todo o aspecto do lipedema. Então, acho que esse é o grande diferencial quando a gente se une com vários profissionais, que é que a gente possa ir desde o diagnóstico até o tratamento, né? Seja ele clínico, que é a maioria dos casos, até cirúrgico, até pós-cirúrgico, né? Então, a gente sabe que o lipedema, na verdade, ele é uma mudança de chave na vida do paciente. É como se ela fosse adotar um novo estilo de vida. E a gente, no Lipera, a gente quer estar em todas essas fases, né? Seja no início, seja depois, na manutenção, ao longo da vida dessa paciente, para que ela entenda que ali tem profissionais que têm um olhar para ela como um todo. E essa questão, por exemplo, de acompanhá-la durante a vida, o que o lipedema ele impacta muito o dia a dia dessa paciente? Ela vai precisar desse acompanhamento? Você comentou, por exemplo, dessa questão de manutenção. Ela vai precisar desse acompanhamento por muito tempo? Qual a relação do instituto ou do tratamento do lipedema? Ou quanto isso afeta ou não a vida da paciente, fazer ou não o tratamento? Na verdade, sim, o lipedema não tem cura. Ela é uma doença genética, não existe cura. A ideia do tratamento é fazer uma reeducação de hábitos de vida para que essa paciente aprenda a conviver com essa doença da melhor maneira possível para evitar que essa doença continue evoluindo. E muito pelo contrário, a gente consegue voltar uns passos atrás na evolução da doença. Então, a ideia é que no final do tratamento, colo de tratamento que a gente oferece para essas pacientes, meio que essas pacientes se formem, digamos assim, né? Elas estejam aptas a continuar vivendo de maneira adequada, em harmonia com a doença delas, sem que essa doença continue evoluindo. Mas existem algumas pacientes que, depois que elas passam lá no Lipera, elas se sentem tão bem, elas veem uma melhora tão grande, que elas começaram a relatar pra gente assim, eu não quero sair nunca daqui, eu quero sempre continuar acompanhando com vocês. Porque eu me sinto muito bem quando eu venho aqui, quando eu faço, de repente, uma infusoterapia, ou enfim, quando eu ajusto minha dieta com a Amanda. Então, para essas pacientes, a gente tem, sim, um acompanhamento disponível de longo prazo e tudo mais. Mas, em geral, para as Quase como pacientes... se fosse um check-up, né, ao longo prazo. Ela já aprendeu, que o André falou, ela se formou, faz tudo por conta, mas de vez em quando vem ali, a gente faz uma rotina, um check-up, vê se dá para ajustar alguma coisa, algo que às vezes começou a aparecer novamente, enfim. Seria como se fosse um check-up. Mas muito boa essa percepção como quase uma escola, né, para paciente. Interessante isso. Se é uma doença que não tem cura, ela vai conviver com isso o resto da vida. E ela se formando, ela consegue encontrar os caminhos, né? E daí ela vai mantendo, né? Daí dependendo da demanda de cada uma, a gente vai ajustando e também a gente sabe que tem umas que tem mais apoio em casa, outros tem menos, demandam mais. As demandas são muito diferentes, isso que é também. interessante, a gente conseguir personalizar o que cada um precisa, assim, entender a dinâmica. A gente convive muito tempo com aquela paciente, entende a dinâmica e mais ou menos o que a paciente precisa. Eu acho que esse é um fator muito decisivo no lipedema. O lipedema é uma doença muito pessoal, assim. É diferente, por exemplo, de uma diabetes, que você fala assim, não, você tem diabetes porque você não tem insulina o suficiente, então a gente vai dar aqui insulina para você controla e tudo bem, e tipo, ótimo, entendeu? Lipedema pode ser desencadeado por uma infinidade de fatores. A dieta é um deles, e assim, dentro da dieta, não existe uma dieta fixa, fechada, que a gente fala assim, aqui tá a tua dieta, então você não vai comer isso, não existe uma receita de bolo. Lipedema é uma doença que tem que ser acompanhada assim individualmente, para cada paciente muda. E às vezes nesse processo lá
no Lipera uma paciente vai precisar de um tempo maior até para que o especialista identifique o que afeta aquela paciente, né? Então, por isso que a gente fala assim, não tem como eu te falar aqui agora em meia hora de consulta o que você vai fazer para tratar o lipedema. Como que trata o Não lipedema? tem Essa é a como. pergunta de $1 milhão. Né? Porque a gente vê que é justamente um acompanhamento, uma sucessão de consultas e de testes que os especialistas, principalmente, né, a E parte de áreas da diferentes, dieta, né? Pelo que eu faz vejo isso, vocês falarem. para aí a gente conseguir ter um resultado bom. E muitas delas vêm, tipo, na sede que querem lipoaspirar, querem tirar aquela gordura, como se fosse fazer a lipoaspiração fosse milagrosa, Uhum. tipo, resolver o problema delas, né? E a gente sabe que não é. Então, eu acho que isso é uma grande proposta nossa, né? Fazer toda essa reeducação, toda essa fase de desinflamação no paciente, para ela conseguir, de fato, entender, de fato, conseguir equilibrar todos os fatores que desencadeiam dela principais. E para que daí, sim, tipo, na próxima fase, junto com toda a equipe, alinhar, se for o caso de cirurgia, lipoaspiração, diminuir volume, melhorar contorno, mas que ela sabendo que mesmo passando por todo esse processo, que não é um processo simples, ela vai precisar manter os cuidados. Então, não é uma mágica você, eu tenho lipedema, vou procurar um cirurgião plástico, um cirurgião vascular, vou lipoaspirar aquela gordura. Então, acho que essa que é a grande ideia do Lipera, né? A gente ter essa equipe multidisciplinar, né, para fazer todo esse acompanhamento inicial, elas conseguirem se conscientizar para daí sim, se passar para a próxima fase, a gente fazer da forma mais segura possível. Vocês percebem por que essa demanda da paciente? Vocês percebem que a paciente com lipedema, uma das principais dores dela é estética? Sim, Por isso que ela procura primeiro, ou talvez a plástica, ou a drenagem, né? Uma grande dor da paciente é essa parte da autoestima. Elas têm a autoestima muito abalada por todos esses estigmas que elas carregam desde, às vezes, do início ali da vida, né? Então, muitas falam assim, desde quando eu era pequena, que eu ia comprar uma sandalinha que fechava no tornozelo, a sandália não fechava. A bota não encaixava na perna. E as calças ficavam muito justas. E aí é uma sucessão de coisas que depois, muitas vezes, essa dificuldade com a autoestima, com a forma como a paciente se enxerga, acaba levando ela a, vamos dizer assim, se largar um pouco na vida, né? Então, por isso que às vezes o lipedema também vem junto com a obesidade, porque a paciente desiste de tentar tantas coisas para tentar ter uma perna mais fina, mais slim, não conseguir, que ela fala, para mim não adianta nada, então... Tem paciente que fala assim, eu não uso bermuda, não uso shorts, nunca. E eu vejo que muito disso é porque elas passaram muito tempo da vida delas tratando a obesidade, que elas não eram obesas. Que não é um Então elas tratamento chega fácil. uma hora que elas falam assim, desisto, não funciona. Eu treino na academia e eu só melhoro da cintura para cima. Faço, independente de qual dieta que eu faço, eu só melhoro da cintura para cima. A minha perna, que é o que me incomoda, nunca melhora. Então não tem jeito. E ao longo da vida, elas tiveram um pouco empatia, né? Por, assim, poucas pessoas que tinham empatia por esse problema, porque aí às vezes encontra um profissional, um personal que fala, não, é só treinar que você vai conseguir, você vai ficar forte. E a pessoa treina e não vai. Ou então vai num profissional e fala, não, é só parar de comer que você emagrece, não tem segredo, né? E não é isso. E não há maldade, é falta de Não. informação. Cada um dá uma desculpa para tentar empurrar a queixa com a barriga, mas ninguém resolve, né? Daí vai no vascular, o vascular fala, não, isso daí é varizes internas. Por muito tempo, a gente não tinha muito como explicar isso para os pacientes. Então, isso de varizes internas, a gente até brinca, né? Não existe varizes internas. Mas, às vezes, era uma forma como os colegas tinham de tentar explicar para aquela paciente, por mais que ela não tinha varizes visível, ela tinha dor na perna. Porque é uma dor que não tinha, assim, muita explicação, não tinha muito como... É uma forma de você botar um nome no que a paciente tem para ela parar de incomodar. Porque não existia nome. Porque você não sabia o que era. Ou mesmo sabendo, não havia forma de tratamento também. Difícil. O tratamento até um tempo atrás era muito complicado, porque não tinha esse entendimento de todos os profissionais que a gente precisa, né? Então, é o que a gente sempre fala no consultório. O vascular faz diagnóstico, a gente vê muita perna, às vezes é a porta de entrada, porque a dor é na perna, mas o tratamento tá longe de ser algo vascular, simples e puramente, né? Então, a gente faz parte do combo, mas a gente precisa das outras especialidades. Não tem como tratar lipedema sem o cirurgião plástico, sem o clínico, sem a físio, não tem. E se a paciente não procurar tratamento? Assim, aqui é mais talvez até um alerta.
clínica para aumentar o senso de urgência de quem percebe esses sintomas que vocês estão falando. O que pode acontecer uma paciente que não procura tratamento para lipedema? Talvez convive com essa doença, joga toalha, igual a doutora comentou. Quais são os riscos que essa paciente corre? Eu acho que depende muito do tipo de vida da paciente. Talvez tenha uma paciente, que a gente falou, que não desenvolveu a doença. A grande maior parte das pacientes vai chegar num equilíbrio em algum grau da doença. Poucas pacientes efetivamente evoluem para o lipolinfedema, que a gente chama que é o último grau da doença, que é quando o lipedema acaba ocasionando um linfedema, que é o grau último da doença, que envolve uma deformidade estética, envolve, enfim, vários outros fatores que prejudicam muito a paciente. É mais raro a gente ver esse tipo de paciente. A grande maioria das pacientes vai acabar vai estacionar em algum estágio antes disso, mas a gente vê muitas pacientes que acabam acumulando muita gordura e acumulando muitos sintomas. Então, assim, talvez essa paciente viva bem, mas existe uma chance grande de, caso ela inconscientemente não tenha hábitos de vida saudáveis, muitas vezes a alimentação da paciente nem é ruim, mas ela come alguma coisa que para ela não faz bem, né? Também problemas articulares, eu acho que eu vejo que as pacientes que não cuidam, porque tem frouxidão ligamentar e tudo mais, e essas pacientes têm dor no joelho crônico, dor no quadril, daí evolui com artrose dessas regiões. Então eu vejo assim que as pacientes, às vezes com mais idade, ali com 50 a mais, né, elas têm, às vezes, não tanta queixa clínica do lipedema, mas elas têm lipedema e elas já têm problema articular. Uma alteração de mobilidade importante. Isso, então acho que a alteração de mobilidade daí elas vão operar, né? Tipo, vão fazer prótese de joelho, daí elas pioram, daí sim que elas desencadeiam mais o lipedema. Quando o acúmulo fica muito grande na perna, eu chamo bastante atenção mesmo para isso. Como fica difícil para a paciente se locomover e o que vem de problemas a partir daí, né? Porque daí você tem uma doença que tem alteração dos ligamentos, tem essa dificuldade de mobilidade e aí impacta mais ainda na parte vascular também, porque a gente sabe que o retorno venoso, a parte vascular, é totalmente dependente de uma boa locomoção. Então a gente vê que essas pacientes, às vezes, elas vão ter o pior momento da vida delas lá na terceira idade. Não que não dê para tratar na terceira idade, mas acaba sendo mais difícil. Quanto mais precoce você começa a tratar, melhor para o paciente, né? Porque você não chega a um determinado ponto que você não consegue voltar para a perna quando ela tinha 20 anos. Aí a gente acaba tendo aqueles edemas crônicos, aquelas dificuldades da paciente lá quando tá já idosa, né? E muitas vezes a gente vê a obesidade associada que piora o lipedema, né? Elas também não conseguem se locomover direito, então nenhuma atividade física elas às vezes conseguem se aderir. Por quê? Porque tem dor articular, tem às vezes um pouco de dor por conta do lipedema, né? Então daí acaba que não faz atividade física, daí já começa a fazer uma dieta desregrada e assim a gente vai, acho que ali vai piorando a qualidade de vida e qualidade de saúde como um todo, né? Tem um outro fator, né? A gente sabe que as pacientes com lipedema, elas têm uma coisa que a gente chama de sarcopenia, que é uma diminuição da quantidade de massa muscular. E a gente sabe que a quantidade de massa muscular no membro inferior é determinante para a qualidade de vida do paciente na terceira idade. O paciente conseguir se locomover sozinho, fazer suas atividades diárias, né? Então, as pacientes que têm lipedema já têm essa diminuição de quantidade de massa muscular precocemente, quando jovem já. Então, se essa paciente não tratar da maneira adequada, ela vai cada vez perder mais massa muscular e ela vai chegar na terceira idade com uma dificuldade grande de locomoção. Pela quantidade de gordura, pela deformidade que talvez ela venha a ter na perna, mas também por causa da sarcopenia, né? Da diminuição de massa muscular, que é uma coisa que todo paciente com lipedema tem. Talvez ainda não tenha estudo sobre isso, não sei, talvez tenha, vocês vão até me orientar. Então, o não tratamento do lipedema, talvez em fases iniciais ou enquanto jovem, isso pode ocasionar a problemas gravíssimos lá na frente. Se a gente fizer essa relação, por exemplo, a paciente, igual você comentou, Mariana, uma paciente que joga toalha porque não consegue emagrecer e ela começa a desenvolver talvez obesidade, porque ela come demais, ela pode chegar a ponto, por exemplo, de desenvolver diabetes. Ou esse caso do paciente que perde locomoção, ele pode vir a ter um desgaste de quadril, desgaste de joelho, não ter essa massa muscular lá na frente você comentou que ela é essencial para o paciente da terceira idade. Talvez tenha relação até ter massa muscular ou não na terceira idade com longevidade ou com qualidade de vida. Então a gente vê aí um quadro muito preocupante para uma paciente que não busca tratamento, né? É bem preocupante, é um olhar interessante que vocês conseguem trazer aqui para a gente em relação a isso. E essa paciente que busca o tratamento hoje, as opções de tratamento, quais são as opções de tratamento para ela? Eu sei que a gente falou aqui do Instituto
instituto tem os profissionais, mas o que ela vai encontrar em relação a tratamento específico para ter essa regressão da doença, o controle da doença? Aqui uma parte muito importante que a gente sempre bate muito nessa tecla, que é assim, existe o tratamento clínico e existe o tratamento cirúrgico. O tratamento base do lipedema, o tratamento padrão, a porta de entrada do tratamento por lipedema é tratamento clínico. O tratamento cirúrgico ele é a cerejinha do bolo, ele pode ser uma opção depois, mas ele nunca é a porta de entrada. Não é uma opção começar a tratar lipedema com cirurgia. O tratamento do lipedema ele é clínico porque a paciente precisa desinflamar. A inflamação é a grande vilã do lipedema. Quanto mais inflamada a paciente, mais sintoma ela vai ter, mais acúmulo de gordura, mais tudo. Então, se a gente vai, de repente, operar uma paciente de cara sem desinflamar, ela só vai ficar mais inflamada. Então, não dá. O tratamento do lipedema é clínico, ponto. A gente sabe que cirurgia melhora sintoma, diminui a quantidade de gordura, melhora a mobilidade, melhora a autoestima. Sim, existem estudos que dizem isso. Inclusive, o Amato publicou um estudo recente falando que ainda carecem muitos estudos com relação à cirurgia e tudo mais, mas tem vários estudos que mostram pontos isolados, assim, melhora sintoma por causa disso, melhora a vida por causa daquilo, enfim. Cirurgia funciona para lipedema? Sim, não estou dizendo que não, mas a cirurgia é uma coisa que a gente vê depois. O tratamento base do lipedema é clínico. E nesse tratamento clínico, o que a paciente vai encontrar? Após o clínico, ele é o diagnóstico? O que mais tem durante esse tratamento? Para entender um pouco mais. Os pilares do tratamento clínico é a dieta, controle nutricional, fisioterapia, e aí entra a atividade física. E a gente pode necessitar ou não, dependendo do grau da paciente, de algumas medidas de compressão. Seria basicamente esses os pilares, né, que a gente tenta abordar. Dentro da dieta, quando a gente fala dieta, a gente fala toda a parte nutricional, né? Então, toda a deficiência que essa paciente pode ter. A gente sabe que o lipedema ele também causa uma espécie de síndrome desabsortiva do intestino, então é comum que essas pacientes tenham algum tipo de carência nutricionais, e aí isso tudo entra no tratamento clínico, na otimização. Quando a gente fala de fisioterapia, a gente sabe que aqui é terapia físico-complexa, né, que não é uma fisioterapia habitual, como as pessoas estão acostumadas, talvez, então entra muita drenagem linfática, os exercícios miolinfocinéticos, e aí ajuste de atividade física, que também vai depender da fase da paciente, ela pode ou não fazer algum tipo de atividade física. E as compressões, que a gente sempre comenta, a meia elástica nem sempre, porque aqui é uma perna difícil de adaptar uma meia, mas que a gente tem alguns outros recursos que podem ser usados também para ajudar, dependendo do grau que essa paciente está, do lipedema. Entendi. E a paciente encontra isso através de plano de saúde, sistema único de saúde, como... Essa é uma pergunta que a gente tem muito. A Jennifer, nossa secretária, responde muito isso. Não, é um tratamento muito complexo e precisa de pessoas muito especializadas. Praticamente não tem no mercado, né? Hoje, se você for atrás de um médico que saiba tratar lipedema, você vai rodar o Brasil aí, vai ser muito difícil. Clínicas que nem o Lipera, né, que é aqui onde a gente tem poucas no Brasil. A maioria está em São Paulo e no Rio. Então, a gente tem pacientes que procuram a gente de toda a região oeste do Paraná e às vezes tem pacientes que ligam de Belo Horizonte, de Florianópolis. Então, assim, ainda é uma doença que tem uma carência muito grande de tratamento. Apesar de ter toda essa visibilidade hoje em dia, uma das grandes dificuldades de tratar lipedema que eu vejo é que, assim, se você botar na internet, assim, nutricionista por lipedema, fisioterapeuta por lipedema, cirurgião por lipedema, vai ter um monte. Mas não dá para tratar uma pessoa, não vai conseguir tratar lipedema. Eu até, assim, vou dar um exemplo meu como profissional. Até a gente ter o Lipera, eu encaminhava os pacientes. Eu falava, eu não trato lipedema, então eu vou te encaminhar para o especialista, que nunca era aqui, né, na nossa região, era sempre para fora, porque eu realmente me sentia frustrada nesse sentido de não ter condições de dar todas as informações que essa paciente precisa. Então eu sempre orientava buscar alguém para tratar, até que a gente conseguiu formar a equipe aí que eu sempre imaginava, assim, ter para conseguir fazer essa abordagem de uma maneira correta, né? Então, no Lipera, a gente não atende convênio, né? E o Sistema Único de Saúde não tem também condições de fazer essa abordagem. O que a gente, assim, fica mais feliz e a gente até tenta, como um compromisso social, é através do Instagram, das nossas redes sociais, a gente dá informações para essas pacientes que às vezes não têm acesso a isso, né? Por uma questão financeira. Mas, como o André falou, é um tratamento que envolve muito empenho e muita especialização dos profissionais que estão ali. Alguém que tem, então, esses sintomas já consegue, através do conteúdo de vocês, começar a observar e mudar ter uma noção geral e quem sabe ter uma melhor qualidade de vida, até conseguir buscar uma clínica, um instituto que consiga auxiliar ela.
É isso. Pessoal, a gente está caminhando para o final aqui. Eu queria abrir para vocês, assim, se vocês têm algum recado, alguma informação importante que vocês gostariam de passar em relação ao lipedema, para quem está assistindo a gente, para quem está ouvindo a gente também, em relação à doença, em relação ao diagnóstico, tratamento. Fique à vontade. Eu vou sinalizar um ponto aqui na cirurgia, porque a cirurgia é algo que sempre a gente, que nem o André falou, às vezes os pacientes chegam, a Adri também conta isso, e o que elas querem é operar, né? Eu quero ficar com a perna fina e com contorno bonito, né? E assim, eu falo que aqui as pacientes têm que tomar muito cuidado, de achar um profissional com bom senso, com um olhar assim, que nem o André comentou, de saber que a cirurgia não vai resolver todos os problemas, e que a cirurgia, por mais que ela mostre, sim, bons resultados, que deixa um contorno mais bonito na perna, ainda é algo novo. Então, a gente ainda tem alguns anos de estudos pela frente. E tem que selecionar bem a paciente que vai operar. E acho que isso no Instituto a gente tem esse compromisso, né? De deixar isso claro para a paciente. No seu caso, vai melhorar até aqui. Porque a gente está falando de uma lipoaspiração de perna, que não é algo tão simples de fazer, que tem algumas complicações vasculares, inclusive, né? E que a gente tem que ter esse olhar, então, de saber qual paciente vai se beneficiar e qual a gente não deve operar. E mais do que isso, fazer a paciente entender. Até porque não é uma cirurgia só estética, né? Ela é uma cirurgia é uma doença, Exato. né? E às vezes a paciente procura que ela vai, além de perder volume, ela vai ter uma perna lisa, sem com... E a gente tem muito paciente que tem muita flacidez. Então, por mais que hoje em dia exista, né, tecnologia, dá para ser... A gente utiliza nas cirurgias, mas as pacientes têm que entender que, às vezes, alguma irregularidade, uma flacidez, a gente vai ter que saber trabalhar com isso depois, com atividade física, sabe? Um básico bem feito para daí sim construir tijolinho. E eu acho que a nossa equipe Lipera ficou muito satisfeita até aqui, porque a gente entende que a gente está passando para as pacientes essa visão. Tem muitas delas que já estão satisfeitas com o tratamento clínico, que às vezes entraram pensando em uma cirurgia e agora hoje já atingiram aquele objetivo delas e não tem mais tanta essa ansiedade em relação à cirurgia, né? Assim como ao contrário, tem paciente que pensou em que nunca queria lipar, que queria só tratar clinicamente e que hoje já pensa diferente, fala, poxa, mas talvez uma lipo para mim aqui e ali seria legal. Já né? começa a se observar de uma maneira diferente. Exato. E a gente também apoia nesse sentido, né? De dizer, realmente, a sua perna, uma lipo vai bem, vai ficar bom. E outras não. Aqui já é muito complexo. Acho que seu objetivo era dor, então tá ok, vamos seguir. Então, assim, hoje em dia a mídia foca muito em cirurgia de lipedema, né? Então tem famosa, tem influencer, tem youtuber que opera lipedema e daí sai na mídia, fulana de tal fez cirurgia de lipedema, entenda essa doença e tudo mais. E as pacientes veem e acham que o tratamento de lipedema é cirúrgico. E, então não é. Isso dá abertura, de repente, para profissionais que, de repente, não sabem tratar, mas estão vendo todo esse boom da doença e começam a anunciar que trata lipedema, que opera lipedema. E o que a gente vê? A gente já tem pegado isso, pacientes que, de repente, operaram com fulano, dizia que tratava lipedema, que fez uma lipoaspiração da paciente, soltou ela no mundo. E a gente tem pacientes que já operaram, inclusive, mais de uma vez. Já fizeram a lipoaspiração de mais de uma vez na perna. O que acontece? Elas engordam todo de novo, né? A gordura volta a ser acumulada na perna, porque ela não desinflamou, ela só tirou a gordura. Aí a gente lida com uma fibrose além da... Aí ela começa a acumular fibrose, que é toda aquela celulite que as pacientes reclamam. Então, a doença piora, né? A gordura volta, mas volta pior, volta mais fibrosada, volta pior. Então, é muito importante os pacientes entenderem isso. O tratamento primordial do lipedema é clínico. E quando a gente fala em lipoaspiração, até essa semana a gente já visto nas redes sociais. E hoje em dia tem alguns esteticistas que usam aquela fibrazinha laser que a gente usa para fazer lipoaspiração. Eles fazem tipo um procedimento, com luva de procedimento, no consultório mesmo. A gente viu. É perigosíssimo, assim, a chance de infeccionar e fazer uma faceite, sabe? E até porque vai piorar, porque ele só, como se fosse lipoaspira a camada camada abaixo da superficial. pele. A chance de fazer irregularidade é altíssima, altíssima. Então, assim, não tem fácil, né? A gente precisa de uma equipe, de um comprometimento com o paciente e saber alinhar as expectativas para que a gente consegue sim chegar no objetivo. Mas com tudo alinhado, eu falo para os pacientes, começa, se for necessário, realinha a rota e assim a gente vai indo todo mundo juntos, né? Para chegar no objetivo, que esse a gente consegue. Entendi. Bacana, pessoal. O recado tá dado, muito bem dado.
Pessoal, é isso. A gente está chegando ao fim do nosso primeiro capítulo do LiperaCast, podcast oficial do Instituto Lipera. E primeiro que eu quero agradecer o convite, que esse podcast não é meu, esse podcast é de vocês. Eu quero agradecer o convite por estar conduzindo essa conversa aqui hoje. Obrigado, doutor André, Adriana, Mariane, muito obrigado. Espero estar com vocês nos próximos capítulos, estar conduzindo também. E é isso. Pessoal, espero que essa informação tenha sido muito útil e ela vai estar disponível em todos os canais do Instituto Lipera. E é isso, a gente está chegando ao fim do nosso primeiro podcast. Obrigado a vocês e até o próximo. Até mais.